Olá pessoal, vamos a mais uma aula do treinamento, né? A primeira aula vocês tiveram com o professor Glenn. Agora vocês vão ter com o melhor professor aqui da side, né? Que sou eu, no caso. Estamos aqui hoje para uma aula muito importante. Eu vou ensinar vocês coisas básicas sobre dois programas muito utilizados no âmbito de administração, que seria o Word e Excel. Então, fica muito fácil de você fazer muitas coisas com esses dois programas. Hoje eu vou mostrar para vocês o básico de cada programa e também vou mostrar para vocês como fazer um arquivo em mala direta. Mas antes eu vou me apresentar, né? Muito prazer, meu nome é Wellison. Eu tenho 16 anos e meio, agora, né, que eu completei esse ano 16 anos e meio. Ah, vocês estão rindo, né? Mas é verdade. Depois dos 30 nós dissemos que temos meia idade. Então, eu tenho 33 anos, no caso 16 anos e meio, né? Sou formado aí em muitas escolas, tá? Já tive formação no Senai, duas formações no Senai, né? Uma foi aprendizagem industrial, a outra foi técnica em automação. Tive também mais uma formação pela ITEC Jaraguá, que é na parte de programação de computadores. E agora estou fazendo a minha faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas na FATEC. Ou seja, todos os meus cursos aí, minha faculdade, eu fiz elas sem pagar nada. Porém, é muito difícil de entrar, né? Só na FATEC eu passei 1 ano e meio tentando passar na prova. Então é muito difícil, por isso que nós temos que dar valor aos estudos, né? Já fui campeão brasileiro de Kung Fu em 2014. Tem a medalha em casa para comprovar, caso alguém queira ver. O que mais? Trabalhei numa pequena empresa, eu acho que vocês não devem saber o nome, nem conhecer assim se eu falar o nome dela. Foi a L'Oréal Paris. Trabalhei 6 anos lá dentro, tive uma bela experiência lá. Fui para a França em treinamento e não queiram ir. A França, ela é um país fedido, literalmente fedido. Por isso que os perfumes franceses são os melhores. Eles tomam banho lá 1, 2 vezes por semana no máximo. Então o ambiente não é legal no calor. No frio é um ambiente excelente, tá? Porque no frio o cheiro não se propaga. Porque os rios lá são muito poluídos e assim por diante. Então, como eu disse para vocês, tá? Essa foi a minha apresentação, bem simples, fácil e rápido. Sou casado, pretendo ter filhos em breve, tenho uma filha de um antigo casamento. E esse sou eu, né? O eu para vocês. Às vezes posso parecer um pouco engraçado, mas no mais eu sou um pouco mais nerd, tá? Então eu consigo pegar as coisas rápido, aprender. Ser nerd não é ruim. Pessoas que chamam vocês de nerd são pessoas que têm um pouco menos de conhecimento do que você. Então, ser nerd não é uma ofensa, sim um elogio. Então, eu vou começar aí a nossa aula, bem simples, fácil e rápido, tá? O Word é bem fácil de achar, tá? É só vocês clicarem no menu iniciar, digitar Word. Não é o WordPad, é o Microsoft Word, que é do pacote Office. Então, eu vou começar aí explicando ele. Então vamos lá, galera. Essa é a carinha do nosso Word. Ele tem várias funcionalidades já aqui no início, tá? Ele pede para você assim que você abre, ele já começa nessa tela. Caso vocês tenham documentos recentes, ele vai aparecer aqui. Caso vocês tenham que abrir um documento novo, um documento em branco ou qualquer tipo de documento que seja modelo, ele vai estar aqui em cima, tá? Na parte aqui do lado vocês têm aqui, ó, novo e abrir. E embaixo a conta para vocês logarem na conta de vocês, tá? Então eu vou clicar aqui em novo. Vou explicar um pouco das ferramentas do Microsoft Word. Documento em branco.
Cliquei em novo documento em branco, essa é a tela inicial do nosso amigo Word. Então, como que vai ser, tá? Ele vai começar com os menus aqui em cima. Eu vou explicar para vocês primeiro a barra de atalhos rápidos. Na barra de atalhos rápidos, eu tenho o menu salvar, tenho abrir, tenho desfazer, tenho refazer, tem a setinha para baixo aqui que vai me dar diversas opções, tá? Aqui vem o nome do nosso documento, aqui vem o nosso login e minimizar, restaurar ou maximizar e fechar. Embaixo nós temos a barra de menu. Barra de menu, arquivo, página inicial, inserir, design, layout, referências, correspondências, revisão, exibir e ajuda, tá? Então, vamos começar pelo menu arquivo. O menu arquivo é onde nós controlamos os documentos que nós estamos abertos, salvar, se queremos informações, se queremos configurar, né, compartilhar o documento, se queremos imprimir o documento e assim por diante, tá? Então, o menu iniciar, que é o menu arquivo, né? Desculpe, o menu arquivo, ele tem todas essas opções, tá? Inclusive embaixo lá conta e opções. Segundo menu, página inicial. No menu página inicial nós temos diversas coisas importantes. A primeira delas aqui é a nossa área de transferência. O que faz a área de transferência? A área de transferência é onde você copia e cola. É o famoso Ctrl+C, Ctrl+V que os professores tanto odeiam, né, na internet. Ah, faça uma pesquisa sobre isso. Dou Ctrl+C, Ctrl+V. Então aqui nós temos o copiar, recortar e colar, tá? E temos o pincel de formatação. Se eu quiser copiar o tipo de formatação que está numa letra para outra, eu consigo fazer isso. Próximo aqui, tá? Fonte. O que é o fonte? O fonte é simples, tá? É menu de letras, configuração e formato de letras, tamanho de letra. E aqui nós temos as coisas importantíssimas, tá? Que é estilo de letra, tamanho da letra e aqui embaixo nós temos o negrito. O que o negrito faz? Ele deixa o texto em destaque. Itálico, que dá uma leve curvatura no texto à direita. E sublinhado, o que sublinhado faz? Ele passa um traço embaixo do texto. Aí nós temos aqui o taxado, que nada mais é do que um risco no meio do texto. Isso é muito utilizado em documentos administrativos. Por quê? Porque num documento administrativo você não pode apagar dados. Você tem que colocar o taxado e escrever na frente o que é a correção daquela palavra, a correção daquela frase, o que foi corrigido. Aí nós temos aqui o subscrito, que nada mais é do que aquelas letras pequenas embaixo, e o sobrescrito, que é uma letra pequena acima do texto. Aqui são formatações, cor do texto, marca texto, que é para você marcar uma palavra no texto, e efeitos de sombra, né? Efeitos do texto. Eu posso deixar o texto azulzinho, deixar ele cinza e assim por diante. Aqui nós temos a outra parte importante, que é a parte de paragrafação, né? Que são os parágrafos. Então vamos lá. Como podemos definir os parágrafos? Aqui em cima nós temos as marcadores de texto, tá? Marcadores de pontos, vistos, cheques e assim por diante, tá? E aqui nós temos os marcadores de número. Numeração 1, 2, 3, 1, 2, 3 em romano, ABC e assim vai, tá? Nós escolhemos o melhor para o nosso documento e utilizamos. Aqui nós temos a lista de vários níveis. Por exemplo, vocês já pegaram para ver aqueles arquivos que tem 1.0, 1.0.1, 1.1.2. Seria, por exemplo, um assunto assim. Vamos colocar um exemplo bem legal. Candidatos de 14 anos, 1.0. Candidatos de 14 anos
com ensino fundamental completo, 1.0.1. Candidatos de 14 anos com ensino fundamental completo, cursando um profissionalizante, 1.2, 1.1.1 e assim por diante. São vários níveis para a mesma coisa, né? Aqui nós temos o diminuir recuo e avançar recuo. Isso normalmente não é utilizado porque nós formatamos o parágrafo nessa parte aqui, tá? Como as normas ABNT dizem, nós temos que formatar aqui sempre justificado, corpo de texto, primeira linha, que vai dar 1,25, que é aquele famoso parágrafo, na outra linha, parágrafo, letra maiúscula e assim por diante. O antes é 6 pt, depois é 0 e múltiplos você vai colocar 1,5 por linha. Essa é a formatação ABNT, tá? E aí aperta OK, ele já vai dar lá pra gente. Já percebam aqui que o avanço já foi para 1,25, que é o famoso parágrafo lá que a professora de português sempre pede para vocês. Então é assim que nós configuramos os parágrafos. Aqui nós temos alinhamento. Então são 4 tipos de alinhamentos, tá? Primeiro alinhamento, alinhamento à esquerda. Segundo alinhamento, centralizado. Terceiro alinhamento, à direita. Quarto alinhamento, justificado. Então nós temos aí 4 tipos de alinhamentos, tá? Isso é importante anotar. Espaçamento de linha e parágrafo. Então, isso daqui a gente já configurou lá. Vejam que ele colocou aqui, ó, 1,5 por linha, tá? Então, nós podemos remover ou adicionar o espaçamento também. Mas nós já configuramos por este menuzinho aqui, ó, que está nessa setinha aqui para baixo, nesse quadradinho com a setinha para baixo. Então, já configuramos tudo aqui. Vamos para o nosso próximo. Estilos. Estilos é uma coisa importante. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, normal, sem espaçamento. Nós temos título 1, título 2, título, subtítulo, ênfase sutil, ênfase e assim por diante, tá? Os mais utilizados aqui são título 1 e título 2. Por quê? Porque o título 1 ele vai colocar o primeiro nível do seu sumário. O título 2 vai ser o segundo nível e assim por diante, tá? Então, são coisas bem simples. Então, essa é a barra de estilos. Ele já vai autoconfigurar para vocês, tá? Então, vamos para o próximo aqui. Aqui é coisa simples, tá? Editando, substituir e selecionar, localizar, vamos localizar uma palavra e assim por diante. Aqui é para vocês editarem o texto localizando algumas coisas, tá? Próximo menu é inserir. Inserir, nós temos inserir páginas, página em branco, quebra de página. O que seria quebra de página? Ah, eu terminei o meu texto aqui com uma linha. Quero colocar a quebra de página, aí ele já vai me adicionar uma quebra na página ali, tá? Inserir tabelas, quando eu clico aqui eu posso escolher o tamanho da tabela, quantas linhas, quantas colunas eu quero. Posso vir aqui em inserir tabela e selecionar os dois valores, por exemplo 15 por 15, que lá não tem essa opção. Clique em OK e ele vai me adicionar a tabela, tudo bem? Então, bem simples e fácil. No menu inserir aqui, continuando, nós podemos inserir ilustrações. Ilustrações são imagens, formas, quadrado, triângulo, retângulo, balão de pensamento, estrela e assim por diante. Aí nós temos aqui o Smart Art, que o Smart Art é utilizado para muitas rotinas também de administração, tá? Vou clicar para vocês verem. Nós temos aqui, ó, uma lista de processos, por exemplo. Nós temos os processos que devem ser seguidos na empresa. Nós podemos fazer um ciclo PDCA aqui também, caso nós queiramos, né? Hierarquia aqui é utilizado para organograma institucional. Nós podemos colocar aqui presidente, secretária do presidente e assim por diante. Relação, se um setor se relaciona com o outro, um setor depende do outro e assim por diante, tá? A pirâmide aqui é utilizado bastante na área de nutrição, que é a pirâmide
mais nutritivo para o menos nutritivo e assim por diante, né? Então, essa é bem simples aí, bem simples para vocês entenderem o que é o Smart Art. Gráficos. Gráfico é caso eu tenha uma tabela lá do Excel, essas coisas assim, ele vai me fazer um gráfico aqui, bem simples. Eu escolho, por exemplo, coluna aqui, aí ele vai me dar um gráfico aqui de qualquer coisa, né? No caso aqui, como eu não tenho dado, ele vai me dar realmente de qualquer coisa. E vai falar para mim pôr aqui, ó, os dados, tá vendo? Ó, gráfico no Microsoft Word. Aí coloco categoria, essas coisas assim, e vou colocando o que ele vai me precisar do gráfico. Ele vai linkar uma tabela no Excel com o Microsoft Word. E aí nós temos aqui o instantâneo, que é para você colocar uma imagem da webcam. Suplementos é para vocês comprarem algumas coisas a mais que o Word oferece. Vídeo online, colocar um link da internet. Fazer links desse arquivo Word para um outro arquivo ou para alguma página da internet. Comentários, colocar um comentário na palavra ou no título, colocando assim, por exemplo, o mercado de trabalho está ruim para o jovem. Aí colocar entre comentário. Os dados no texto a seguir são de acordo com o ano de 2019 e assim por diante. Cabeçalho. Cabeçalho é como se a professora falasse para vocês: eu quero cabeçalho. Aí vocês colocam lá o nome da escola, data de hoje e assim por diante. Rodapé é algo que vai abaixo. Normalmente o rodapé vocês veem aí em coisas de Bíblia, essas coisas assim. O rodapé eles são anotações que vocês colocam no final da página. E o número da página, numerando a página para poder ter o sumário dela. Caixa de texto. Caixa de texto, nós colocamos um texto em destaque, né? Nós podemos fazer um texto simples, podemos fazer um texto de lateral inteira e assim por diante, tá? Então aqui nós temos vários exemplos aí de como pode ser feito um texto. Ou seja, isso daqui também pode ser utilizado para anotações. Normalmente nós utilizamos isso daqui quando vamos fazer um trabalho de escola de acordo com as normas ABNT, que na capa tem que ter essa caixinha de texto aqui do lado, né, na parte da direita ali. E assim por diante, tá? Word Art é o texto colorido que nós fazemos, né? Podemos inserir o texto, eu sou o máximo. Aí sai bonitinho assim e assim por diante, né? Então, esse é o Word Art. E equações, aqui é para cálculos matemáticos, essas coisas assim, né? Posso inserir lá a fórmula de Bhaskara, que vocês têm tanto medo aí, ó. X é igual, menos B, mais ou menos a raiz quadrada, e assim vai. Tá? Então, podemos inserir fração, subscrito, radical, integral, operador grande, chaves, e assim vai, tá? Então, podemos inserir vários tipos de funções. E símbolos, que é o beta, alfa, pi, micro e assim por diante, tá? O símbolo de sigma, que é o de soma, o símbolo de ômega, né, que é o 11 e assim por diante. Design. Design é bem simples, nós podemos utilizar um design já pré-estabelecido pelo Word, com cores, com as fontes já pré-estabelecidas do Word, tá? Marca d'água, normalmente empresas utilizam isso, a marca d'água fica no meio da página para que o seu texto não seja copiado, ou você pode escrever assim no texto, na parte de trás, né? Em branco, proibida a cópia e assim por diante, tá? Cor da página, aqui é bem simples, podemos mudar as cores da página. E bordas da página, podemos colocar onde é que vai estar a borda dela, né? Vamos colocar aqui para vocês verem como vai ficar. Coloquei uma borda aqui, ó, simples assim, né? Vou tirar a borda porque eu não utilizo com borda, é muito difícil utilizar com borda assim. A não ser que vocês vão fazer um desenho técnico, alguma coisa assim, vocês não precisam de borda, tá? Então aqui, layout da página, bem simples. Margens, nós temos estreita, normal, moderada, larga, espelhada e podemos personalizar, tá?
O personalizar daqui nós podemos colocar aqui, ó, 0,7, que é a norma ABNT, 0,7 centímetros. Esquerda, 2,5 para ter a furação. Inferior, 0,7 e direita, 0,7. Um deles vai corrigir porque o Word não deixa, né? Então ele já corrige automático. Então essa é a norma ABNT. Nós utilizamos o texto desse jeito, tá? Então 2,5 à esquerda, 0,7 em cima, 0,7 à direita e 0,7 embaixo. Ok? Isso serve, esses 2,5 aqui serve para você colocar numa pasta com furação e assim por diante. Poder grampear, poder juntar uma folha na outra. Ok? Então, bem simples. Orientação, retrato ou paisagem. Retrato é o famoso vertical ou em pé. E horizontal, paisagem, né? Horizontal ou deitado. Tamanho da folha. Qual tipo de folha que você usa? A4, A3, ofício, A5 e assim por diante. Colunas, quantas colunas vai ter na sua página? Se vai ter 1, 2, 3, 4 colunas e assim por diante, tá? Coluna é como se fosse um jornal, por exemplo, 2 colunas eu tenho aqui na minha página e do outro lado, né? Então do outro lado ele vai, quando ele chegar no final da folha aqui, ó, ele vai subir para a próxima coluna. E aí eu vou começar a escrever na outra coluna. Tudo bem? Então é bem simples assim. 2 colunas o texto. Temos de 3 colunas e assim por diante. Quebras de página. Então é para inserir quebras de página para ir para a próxima página. Quebra de coluna para ir para a próxima coluna e assim por diante. Números de linha. Então número de linha nenhum aqui, ou contínuo, eu posso colocar número de linha 1. Aí número da linha 2, número da linha 3. Isso daqui é muito utilizado em programação, porque a programação nós temos que ter os números das linhas. Então, eu posso reiniciar cada página, cada seção, suprimir no parágrafo atual e assim por diante. Tirei o número de linhas. E aqui nós temos hifenização. Hifenização é uma coisa muito importante, tá? Então, vocês têm que colocar aqui, ó, hifenização automático normalmente, porque quando vocês utilizam o justificado, eu vou fazer o texto aqui, copiar ele várias vezes, né? Para vocês verem aqui. Vocês viram aqui o que aconteceu? Ó? Quando eu digitei a palavra e o extremo aqui, ó, ficou no limite da linha, ele pegou, colocou o hífen e colocou na próxima linha. Isso acontece muito nas redações, trabalhos de português e assim por diante, tá? Isso é permitido, então coloquem sempre para vocês aproveitarem ao máximo a página de vocês, tá? Aqui nós temos o parágrafo de novo, como eu já mostrei para vocês, a configuração nós já fizemos. Organizar por posição, quebra de texto, isso daqui coloquei uma imagem no meu texto, eu quero colocar ela à frente do texto, atrás do texto e assim por diante. Como é que vai ser, como vai ser a quebra desse texto? A quebra desse texto vai ser automática, manual e assim por diante também. Nós temos o painel de seleção, para selecionar como vai ser, né? E o alinhar. Alinhar texto à esquerda, alinhar página à direita, alinhar a margem, assim por diante, tá? Então isso daqui é para figuras, normalmente. Referências. Referências é um menu muito legal, né? Então nós temos aqui, ó, sumário, que é o sumário automático. Quando colocamos os títulos, lembra que eu falei para vocês? Os títulos eles são colocados no sumário aqui para ele fazer automaticamente.
O sumário nada mais é do que o índice da página. Notas de rodapé, que são aqueles numerozinhos que aparecem lá embaixo. Pesquisa inteligente, aqui eu vou pesquisar por uma frase, um texto, alguma coisa, para ele poder procurar para mim dentro do texto. Citações e bibliografia, isso daqui os professores pedem bastante. Onde você pesquisou? Como você fez isso? E assim por diante, tá? Legendas, isso daqui normalmente nós não utilizamos, tá? Então, legendas, índice e índice de autoridade. Vamos para correspondências, que é o que nos interessa hoje. Correspondências, tá? O que são as correspondências? As correspondências é a nossa mala direta. Imagina aí que vocês têm uma empresa com 400 funcionários e vocês querem dar um dia de folga para todos assim. Só que para vocês fazerem isso, vocês têm que primeiro informar formalmente para eles, porque se eles estiverem na empresa e vocês não informarem formalmente, isso pode gerar processo. Então, vocês vão redigir 400 cartas. Imaginem só você escrever: a empresa tal informa que você, funcionário tal, RA tal, está sendo dispensado das suas atividades no dia de amanhã, retornando no dia tal. Então, vocês têm que sempre colocar dessa maneira, tá? Vocês têm que fazer uma mala direta para isso. E para isso a gente vai fazer já já, tá? Quando eu acabar de explicar para vocês, eu volto nesse menu. Criar envelopes, criar etiquetas de envelope. Então aqui são duas coisas para vocês colocarem para fazer. Eu vou criar um envelope para minha empresa. Vou criar uma etiqueta para esse envelope com o endereço do nosso funcionário e assim por diante. Não precisa isso agora, tá? Então, próximo aqui, revisão. Revisão ortográfica, tá? É bem simples, dicionário de sinônimos. Não sei se vocês já receberam uma crítica da professora de vocês falando assim: vocês colocaram muito mas na sua redação. Eu estava andando em um dia ensolarado, mas o sol estava me queimando muito. Mas depois de um tempo começou a chover. Mas eu tinha o guarda-chuva e assim por diante. Falei 3 mas aí numa frase só, né? Então, o dicionário de sinônimos serve para isso, para vocês modificarem essas palavras. Mas cuidado, porque o dicionário de sinônimos ele é um pouco traiçoeiro às vezes. Pode te dar palavras que se dão a entender outras coisas. Contagem de palavras é para contar quantas palavras teve no texto. Acessibilidade, verificar a acessibilidade do texto para pessoas cegas, surdas, assim por diante, tá? Traduzir. Traduzir, como o nome já diz, é para traduzir um texto em inglês, assim por diante. Idioma é para vocês selecionarem o idioma que vai estar o seu texto. Então, posso colocar preferência de idioma e assim por diante. Comentários. Isso daqui normalmente nós não usamos, tá? Então, como eu estava dizendo, a parte de exibição aqui na parte de janela, macros e SharePoint, nós não vamos utilizar por ser algo que seja muito avançado, tá? Então, se vocês quiserem aprender, podem vir ter aula comigo aqui na Side Company. Então, temos aqui o zoom, que é utilizado, régua, que nós podemos exibir painel de navegação ou não, da grade e assim por diante. Tá? Então, vamos deixar aí o layout de impressão, desse jeitinho aí que é o nosso amigo Word de sempre. Então vamos voltar lá para o nosso menu correspondências e vamos começar a fazer nossa mala direta. Então, como vai funcionar nossa mala direta? Nossa mala direta nós vamos primeiro escrever um texto, né? A empresa, vírgula. E vamos colocar um ponto. Por quê? Aqui nós vamos colocar o nome da empresa. Só que esse nome da empresa vai ser colocado pela mala direta. Então vamos colocar assim, a empresa. Aí vamos colocar assim. A empresa não, vamos colocar ao funcionário. Ao funcionário XYZ aqui, que seja.
informamos que na data de, vamos colocar uma vírgula e outra vírgula, não haverá expediente. Ponto. O mesmo seria o expediente, ou mesmo o funcionário, né, deverá retornar às atividades em dia útil. Então aqui estamos informando que o funcionário nesse tal dia não vai ter atividade para ele, ele vai ter que voltar a trabalhar em tantos dias úteis. A empresa informa que, por ser uma dispensa, vou colocar algumas coisas aqui sem correção para vocês verem que o Word ele corrige automaticamente por ser uma dispensa. Empresarial, coloquei com Z mesmo, mas ele já corrigiu automaticamente para S, vocês viram? Então eu vou colocar com Z de novo, que eu falo para ele, quero que fique errado. Aí ele vai deixar errado. Não iremos descontar do seu salário. E no dia de recebimento do mesmo será creditado vou colocar o R cifrão aqui. Na sua do banco, na sua conta bancária. E aí coloca um ponto aqui. Aí coloca lá a assinatura, né? Assinatura para o diretor, ou o gerente, ou a pessoa do setor. Então vamos continuar nossa aula aqui, né? Vamos fazer agora a nossa lista de funcionários para dar o dia de folga para eles, porque funcionário gosta de folga. Eu pelo menos gosto. Se vocês não gostam aí, eu arrumo um trabalho para vocês de segunda a segunda se quiser. Mas vamos lá. Então, aqui nós temos o selecionar destinatários, né? No caso aqui, nós vamos digitar uma nova lista. Então vocês vão em selecionar destinatários e digitar uma nova lista. Ele vai abrir essa telinha para a gente, né? Então, aqui nessa telinha aqui, nós vamos colocar aqui, ó, personalizar colunas, né? Então, personalizar colunas vai aparecer isso para nós, que é nomes dos campos, e aqui todos os nomes dos campos, adicionar, excluir e assim por diante. Por padrão, o Word ele traz estes campos para nós. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos excluir estes campos. Então, excluir sim, e assim por diante, até finalizar. Para que nós coloquemos, né? Para que nós coloquemos a nossa lista. Então,
adicionar. O que eu vou adicionar? Primeira coisa que tem ali ao funcionário, é o nome do nosso funcionário, né? Então eu vou colocar nome. Ok, já apareceu o nome aqui. Vamos adicionar mais uma. Data folga. Vou renomear aqui porque saiu errado. Data folga. O próximo aqui que nós vamos fazer. Depois da data vem. Só ver aqui o que vai vir, pessoal, para poder nos ajudar, né? O que é o próximo aqui? Retorno, né? Retorno. Então vamos lá. Então o próximo é retorno. Qual que é o próximo? Depois do retorno vem salário, né? Porque é bom receber mesmo estando de folga. Então nós temos esses 4 campos aí para poder colocar na nossa cartinha aí de mala direta. Então apareceu nome, data da folga, retorno. Vou colocar aqui para vocês verem, ó, nome, data da folga, retorno e salário. Então vamos colocar o nome do indivíduo, né? Astrogildo Santos. Data da folga. Data da folga, eu vou colocar o dia de amanhã, 02 do 07 do 2020. Retorno. Como hoje é quarta, vou dar quarta, quinta. Não, vou dar quinta, sexta e sábado de folga para ele. Então, 3 dias. E o salário dele, R$ 4.200. 4.200, certo? Então vamos deixar aqui o 4.200 dele. Vamos adicionar mais um, né? Então vamos colocar uma nova entrada aqui. Para adicionar mais um funcionário. Asteostone Soares. Ele vai sair de folga no dia 3. Vai ter 3 dias também, só que é 3 dias de trabalho, então ele vai sair sexta, vai ficar sexta, sábado e segunda de folga, só volta na terça. Então vamos lá, vamos fazer uma nova entrada. Joana Prado. Ela já vai sair de folga no dia 4. E vai ter 3 dias também de folga e ela recebe 3.800. Sim, porque as mulheres merecem receber igual ou mais que os homens. Que eu sou a favor também disso. É meritocracia que eles falam, né? Que é receber o que você tem mérito para receber. Então, feito isso, ele vai pedir para mim adicionar essa lista, né? Vou colocar como lista de funcionários. Vou salvar. Ele salvou como uma lista de funcionários. Aí o nosso documento ficou desse jeito. Ele não está mostrando ainda os funcionários, né? Então o que a gente faz? Nós vamos vir aqui, ó, na parte de cadê? Inserir campo de mesclagem. Então vamos aqui onde vai o nome do funcionário, viu? Depois da vírgula e antes do ponto, nessa parte aqui. Então vamos inserir o campo de mesclagem ao funcionário. Então ali é o nome do funcionário. Cliquei e apareceu lá, nome. Informamos que na data de essa data aqui é o dia de folga. Então, data folga. Não haverá expediente. O mesmo deverá retornar às atividades em dias úteis, né? Então, vamos lá, retorno. A empresa informa que por ser uma dispensa empresarial, com Z, que eu vou falar para vocês como corrigir isso, tá? Não iremos descontar do seu salário e no dia de recebimento
do mesmo será acreditado. Aí aqui vamos colocar o valor, né? Então aqui vai ser o salário. Inserir campo de mesclagem, salário, na sua conta bancária. Vai dar um erro aqui. Qual é o erro que vai dar? Que no salário ele vai aparecer o valor sem o vírgula 00. Então aqui no caso nós temos que colocar o vírgula 00 ou deixar ele cheio. Tá? Então normalmente nós deixamos cheio. Por quê? Porque mais para frente tem pessoas que recebem vírgula 21, vírgula 22 e aí ele vai ser adicionado diretamente na lista, tá? Então aqui nós temos a parte de mala direta já feito. Aí nós temos aqui, ó, como eu vejo os resultados, né? Ó, ao funcionário de nome, não fala quem é. Então vocês vão ver aqui, ó, em visualizar resultados. Cliquei aqui em visualizar resultados, olha que mágica que acontece. Ele fala que o nosso amigo Astrogildo dos Santos aqui, ele no dia 2/7/2020 vai ser dispensado para folga e deverá retornar em 3 dias úteis, né? Deixa eu colocar assim para ficar mais fácil, né? Que é dia útil e dias úteis, né? A empresa informa que, por ser uma dispensa empresarial, mesmo terá o recebimento de 4.200 na sua conta bancária, tá? Então aqui está falando que ele vai ter o salarinho dele lá. Tranquilo, gente? Então aqui visualizei o primeiro resultado, cliquei no próximo aqui, ó, 2, Asteostônio, e no próximo a Joana. Beleza? Então é bem simples aí fazer a mala direta com arquivo no Word. Então já fizemos aí a nossa mala direta. Vamos agora fazer uma outra mala direta, né? A mala direta com Excel. Aí já complica mais um pouco. Então aqui nós temos o nosso amigo funcionário já, né? Todo cadastradinho aqui. Esse é um jeito de fazer. O Excel ele é melhor por quê? Porque normalmente as empresas elas já têm o cadastro dos seus funcionários todo em Excel. Aí é só pegar a lista de lá, colocar para importar no Word e fazer essa mesma coisa, né? Antes de ir para lá, eu vou mostrar para vocês aqui como arrumar esse empresarial aqui que está com Z, né? Então vocês vão vir no menu Revisão e vai ter aqui, ó, Ortografia e Gramática. Clicou em Ortografia e Gramática, ele já vai ver lá, ó, a palavra está errada, né? Empresarial com Z e aqui está com S, então alterar. Verificações ortográficas e gramatical concluída, pronto. Já foi verificado e já foi arrumado pra gente. Olha lá, ó, empresarial agora está com S, que é o certo. Tudo bem? Então vamos lá para a nossa próxima parte, tá? A nossa próxima parte aqui vai ser no Excel. Na parte da lista aqui, eu vou tirar essa lista, tá? Porque essa lista aqui não vai servir pra gente agora. Tirei nossa lista, tirei daqui do Word, nós podemos selecionar uma nova lista. Então a nova lista nós vamos fazer no Excel, como eu disse para vocês, né? O Excel é só ir lá no iniciar, Microsoft Excel. E aí nós temos aqui o nosso Excel bem simples, rápido e fácil, né? Vou explicar para vocês rapidinho o que é o Excel, tá? O Excel ele é a mesma coisa lá do Word, as explicações de menu, página inicial e assim vai, né? Ele só tem algumas abas diferentes que nós não vamos entrar neste curso, porque esse curso só tem ênfase de fazer uma lista para mala direta. Então vou explicar a tela para vocês aqui que vocês estão vendo, tá? Então vou aumentar um pouquinho para vocês entenderem. Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que saber aqui do Excel é que o Excel funciona por endereços, tá? Vocês já jogaram Batalha Naval? É a mesma coisa do que a Batalha Naval, né? Os endereços são colunas e linhas. Colunas de A
até o ZZZ e os números que vai até milhões aí, que eu nem sei o limite do Excel, porque o Excel ele tem um limite, mas tudo depende dos dados que você põe. Tudo bem? Então vamos lá, bem simples e fácil aí. Endereçamento de célula, tá? Então cada quadradinho desses aqui que tem são uma célula diferente. É um tipo de célula isso daqui, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos a célula A1. O que é a célula A1? Então, é o endereço da coluna A com a linha 1. Então, é isso. Ah, eu quero o endereço da célula C9. Então, eu vou vir aqui na coluna C, na linha 9. Então, aqui em cima, ó, vocês podem ver que ele já muda. Se eu quiser também o endereço da coluna Z10, eu venho aqui em cima, posso escrever Z10? Posso, e aí ele vai me levar direto lá para Z10, tá? Ah, quero voltar lá para A1, então vem aqui em cima, escreva A1 e ele volta, tá? Então nós vamos começar fazendo aí o nosso cabeçalho da nossa lista de funcionários, tá? Primeira coisa que tinha que ter era nome completo, né? Segunda coisa aí que tinha que ter era data da folga. Retorno e salário, se eu não me engano, né? Então vamos lá. Nós temos nome completo. Mas olha só o que aconteceu. Não está aparecendo o nome completo, né? Escrito ali. Então nós vamos aqui, ó, entre a coluna A e B. Vocês viram que a setinha mudou para uma cruz. Então, clica duas vezes entre o A e o B. Ele já vai aumentar para a gente. Podemos fazer isso nas outras também, tá? Aí vamos lá. Vou colocar lá, nome completo. Qual que é o nome completo da pessoa, do nosso ser amigo, né? Vamos colocar alguns nomes aí legais. Vou colocar o nome da minha filha aqui que eu vou dar, né? Juvinesal, com S aqui. Juvinesal Zira Silva. Vamos colocar outros nomes aqui. Cartolino Santos. E Prompólio Silva. Não, Silva não, Silva já foi, né? Soares. Prompólio Soares. Data da folga. Um vai ser no dia 02/07 de 2020. Outro vai ser no dia 03/07 de 2020. Outro vai ser no dia 04/07. Aí vamos colocar 3 dias, 3 dias e 3 dias. O salário aqui, Juvenez Alzira vai ganhar mais que todo mundo. 4.890,59. Vou colocar assim, né? E aqui eu posso modificar, tá? Posso modificar até para reais se eu quiser. Então vou modificar para reais para ficar melhor. Do Cartolino ele vai ganhar menos um pouquinho do que a Juvenez Alzira. 480,95. E o Prompólio aqui, o Prompólio ele vai ganhar um pouco menos do que os três. Então ele vai ganhar 4.021,35. Então, essa é a nossa lista aqui, tá? Lembrando que a nossa lista aqui nós temos a parte de cabeçalho, né? Que são o nome das colunas que vai ser utilizada lá no Word. E nós temos aqui os dados dos nossos amigos, né? Então essa daqui vai ser a nossa lista. Vou pegar aqui em arquivo, salvar, né? Salvar o nosso arquivo.
Vou salvar em documentos. Não pode esquecer onde vocês vão gravar isso, tá? Lista de funcionários. Já é assim, vamos substituir porque é uma lista que era utilizada para essa aula mesmo. Então, fiz a minha lista. O que eu faço agora? Simplesmente eu fecho. Minha lista já está salva. E agora eu posso vir e selecionar a minha lista aqui. Então vamos lá, selecionar destinatários. E agora aqui, ao invés de eu utilizar uma nova lista, eu vou utilizar uma lista que já existe. Por quê? Porque eu já fiz essa lista no Excel. Olha que beleza, né? Normalmente as empresas já têm essa lista feita, lista de funcionários 2020. Aí tem lá o nome de todos os funcionários. Então, usar uma lista existente. Nesse usar uma lista existente, nós vamos lá, onde é que nós salvamos mesmo o nosso arquivo? Ah, foi em documentos, né? Então, em documentos, aí nós vamos lá selecionar aqui, ó, nossa lista de funcionários. Na hora que aparecer a nossa lista de funcionários, ele vai escrever assim, ó, você quer puxar a lista de qual planilha? Lá nós tínhamos a planilha 1. Eu poderia colocar lista de funcionários. E quando que ela foi modificada e assim por diante, tá? A primeira linha aqui, ó. Tá escrito aqui, ó, primeira linha de dados contém cabeçalho de coluna. Lembra lá que eu falei para vocês que tinha o cabeçalho nome completo e assim por diante? Então, tem que selecionar isso daqui, senão ele não vai trazer os dados certos para a gente. Ele vai escrever lá que é dado 1, dado 2, dado 3 e assim por diante. Não, tem que selecionar aqui, ó, primeira linha contém os dados do cabeçalho. Coloquei, ele já me apareceu aqui, ó. Ele já até colocou o nome para mim, mas eu vou apagar para colocar para vocês verem, né? Então selecionei a minha lista, vou vir aqui em inserir campo de mesclagem ao funcionário. Tem cá, nome completo. Informações que na data de, informamos que na data de, vamos lá, selecionar, inserir campo de mesclagem, data da folga. O mesmo deverá retornar suas atividades em, vamos lá, selecionar, o retorno. A empresa informa que por ser uma dispensa empresarial não iremos descontar do seu salário e você vai receber salário. Então vamos colocar salário aqui. Ok, gente, então ficou bem simples, fácil e rápido de fazer, né? Aí nós podemos aqui, ó, visualizar o resultado. Olha que legal, já apareceu tudo certinho, ó. As datas, o dia da atividade, que vai ser suspenso, quanto que a pessoa vai receber e do mesmo jeito nós temos lá, ó, setinha para frente, setinha para frente. Se eu quiser adicionar mais, o que que eu faço? Eu só vou lá no meu arquivo do Excel e vou adicionando mais nomes. Quando eu vier aqui, ele já vai adicionar automaticamente. Tudo bem, gente? Isso foi simples e fácil. O nosso modo de fazer mala direta, tá? Nós temos dois modos aí bem legais de fazer. O primeiro modo foi no Word, onde nós utilizamos aí a ferramenta de selecionar destinatários aqui e digitar uma nova lista. E também utilizamos uma lista existente com o Excel. Então aí nós conseguimos deixar o nosso arquivo bem legal, a mala direta. Lembrando que a primeira aula que vocês tiveram com o professor Glenn era sobre o treinamento para o mercado de trabalho. A segunda aula foi mala direta no Word e no Word com o Excel comigo, né? E a terceira aula vai ser a prova. Então estudem tudo o que foi passado, as coisas do Word, essas coisinhas simples aqui que vai cair na prova, tá? Então muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês estejam seguros em casa e não se esqueçam de estudar bastante. Muito obrigado e até a próxima.